Já está disponível o livro As Doutrinas do Inferno e Suas Manipulações Dentro das Igrejas. Adquira hoje mesmo. Olá, abençoados! Graça e paz! Bem-vindos ao canal da Graça Pura. Eu me chamo André Pimentel. Vamos continuar aí analisando o livro de Apocalipse, onde nós afirmamos na primeira, na segunda parte, a data que foi escrito esse livro. E nós ficamos com a data antiga, que foi determinado entre 66 e 68 DC. Quem está acompanhando essa mensagem desde o começo sabe do que eu estou falando. Por isso, meus irmãos, que é importante você ver todas as partes, e essa é a quinta parte que nós estamos falando. Por isso que eu criei uma playlist aqui dessas mensagens do Apocalipse, onde você vai acompanhando na sequência e passa a entender. Então vai lá e veja, tá bom? Vou deixar nas descrições aqui do nosso vídeo. Então, irmãos, a data que foi escrito o livro de Apocalipse, nós tivemos na história duas marcações. A primeira data, que é considerada a data antiga que nós consideramos, foi entre 66 e 68 DC, ou depois de Cristo. É nesta que nós nos baseamos e acreditamos. E existiu uma outra chamada, uma data mais recente. Essa data, ela só veio, atenção no que eu vou falar, ela só veio ser aceita pela maioria dos estudantes e teólogos da Bíblia no final do século XIX. É isso mesmo, ou seja, há poucos dias atrás, né? Poucos dias atrás, porque antes a unanimidade da cristandade se baseava na primeira data, né? Entre 66 e 68. Aliás, se vocês fizerem uma pesquisa mais aprofundada, vocês verão que 90% das doutrinas do cristianismo tradicional começou a ser mudado o quê? Há pouco mais de 100 anos, é isso mesmo. Doutrinas como do arrebatamento secreto, que é aquela que diz que vai haver a trombeta e todos subirão, todo mundo será arrebatado se você estiver no avião e esse avião estiver sem piloto, se os carros estiverem sem seus motoristas, né? Tem até um louvor que fala sobre isso, não é uma música, né? Um louvor não, né? Então essas doutrinas, como a vinda do Senhor também, né? Às vezes o irmão que não tem acesso a essas informações que nós estamos falando, pensam que essas doutrinas, né, que eu acabei de citar agora, foi uma doutrina retirada da Bíblia, foi uma doutrina que Jesus ensinou para a igreja, né? Então não é não, meu irmão. Muita coisa aí que você faz na sua vida é o homem quem te ensinou e não tem nada a ver com a Bíblia. E eu posso te afirmar que em relação à datação do livro de Apocalipse, a data que ele foi escrito, é só uma pontinha no iceberg. Já viu o iceberg como é que é? A pontinha está para fora. Mas por baixo, onde fica o mar, a estrutura do iceberg é enorme. Então eu costumo dizer que isso é somente uma pontinha do iceberg das doutrinas do sistema religioso. Irmãos, a interpretação mais coerente do Apocalipse é feita quando se entende que esse livro foi escrito antes do ano 70. E eu tenho a convicção e posso falar para vocês que a data mais antiga proposta entre 66 e 68 é baseada em evidências históricas e escriturais, tá bom? E agora que nós estamos analisando as palavras, né, algumas palavras no Apocalipse determinantes para esse livro, como breve, o tempo está próximo, muito perto, logo ali, você vê que o Apocalipse é cheio dessas palavras, né? Nós estamos analisando essa palavra, ou seja, uma proximidade temporal que as profecias deste livro se cumpriu naqueles dias. E nós não temos encontrado, por incrível que pareça, nada que passe do ano 70. E muito menos, não é 1970 não, irmão, é DC, tá bom? Depois de Cristo, um ano 70 depois de Cristo. E muito menos para os dias de hoje. E se hoje você quiser entender um pouco mais, continue conosco até o fim dessa mensagem, que eu tenho a certeza que você vai se surpreender. Mas antes disto, eu gostaria de fazer aquele convite que já é nosso aqui, para que você se inscreva em nosso canal. Eu não posso deixar de falar isso, né? É importante que você se inscreva. Por quê? Vamos dizer que amanhã essa plataforma retira esse conteúdo dessa plataforma, né? YouTube cancela a Graça Pura. Se vocês não tiverem um contato, se vocês não se inscreverem pelo menos, não vai ser possível vocês nos acompanhar.
Então se inscreva em nosso canal. Além do mais, a inscrição nesse canal ela é feita mais para quê? Para que esse canal tenha visibilidade, para que todos como você um dia ouçam uma palavra que te liberte do sistema religioso, da fraude do sistema religioso, das dominações, como diz lá o meu amigo Joene, né? Joene não, o abençoado lá de São Paulo. Quero mandar um abraço também pro Joene novamente, marcou aí essa semana. Graças a Deus, glória a Deus pela tua vida, meu irmão. Então se inscreva hoje mesmo, faça igual o Joene, se inscreva, já deixa o seu like, compartilhe as mensagens nas redes sociais que vocês estão inseridos, que vocês pertencem, no WhatsApp, no Instagram. Comentem à vontade, tá legal? O comentário é engajamento. E claro, se você quiser que essa plataforma aqui te avise, é só você tocar o sininho aí, tá legal? Bom, queridos, está aqui o nosso livro, tá? Está aqui também o nosso livro, tá aqui, e tá aqui também o nosso livro. O nosso livro se chama Doutrina do Inferno, Suas Manipulações e Mentiras dentro do Sistema Religioso. André, você acabou de falar nas doutrinas que foram baseadas agora há menos de 100 anos, né, conforme eu falei, a doutrina do arrebatamento secreto, a doutrina da segunda vinda de Jesus para esses dias. Isso é tudo novo, isso é muito novo, você que não sabe, basta você pesquisar. André, e essa doutrina do inferno? Bom, a doutrina do inferno não, ela já veio sendo desenvolvida ao longo dos séculos, né? Então cada período da história, você vê que a igreja, ela argumenta um tipo de inferno para aquilo que ela quer, a posição dela em relação às coisas, aquilo que ela quer que aconteça no mundo. Então ela vem com a doutrina do inferno. Então isso você vai ver ela sendo mudada ao longo dos séculos. Aonde? Nesse livro. Esse livro trata de dois tempos. O primeiro tempo é justamente a história, tá? E o segundo tempo é a própria Bíblia pela Bíblia. Ou seja, eu mostro que na Bíblia essa palavra ela quer dizer uma coisa. E nos dias de hoje chegou com uma visão totalmente diferente. Então é isso que eu mostro nesse incrível livro, que eu tenho a certeza, meu irmão, que você vai ler esse livro e nunca mais será a mesma pessoa. Eu te desafio, tá legal? E tem também as nossas apostilas, tá? Inclusive terça-feira agora vamos lançar a apostila número 9. Queridos, imagina, começamos lá na primeira, na segunda, começamos com 3 e já estamos multiplicando isso em 200%, né? Em 300%, já estamos com 9 apostilas. E não vamos parar por aí, tá bom? Inclusive essa 9ª apostila, ela está cheia de conteúdos, que inclusive alguns conteúdos que eu não coloquei nas mensagens, vocês vão encontrar na apostila. Quem adquiriu a apostila já está de posse de um incrível material que você não encontra em qualquer lugar desse Brasil. Você não encontra. Não adianta você procurar nas livrarias, não tem, abençoado. Inclusive essa semana eu procurei por um livro de um português, né? O português escreveu um livro tremendo aí sobre o inferno também. E eu fui atrás desse livro. Irmãos, eu não encontrei esse livro. Para dizer que eu não encontrei, eu encontrei na Amazon.com, mas já usado, né? E o valor dele, um absurdo, R$900. Eu falei assim, ué, gente. Aí eu tentei até entrar em contato com o autor do livro, né? Mandei lá o e-mail, estou aguardando receber aí. Não foi nem com o autor, foi com a editora que fez o livro. Mas, irmãos, não tem. Então é coisa rara você encontrar hoje em bibliotecas ou livrarias palavras igual a nossa, por exemplo, combatendo essa doutrina aí. Doutrina do inferno. Então é impressionante. Então tem coisas que, olha, você não encontra. Então você tem hoje a oportunidade de estar adquirindo essa apostila. Não perca tempo não, meu irmão. Adquira, porque isso aqui vai ser para a vida toda. E eu creio que você vai deixar um legado maravilhoso. Onde você passou, as pessoas vão lembrar de você. Uma pessoa que tem conteúdo. Com certeza você vai multiplicar. E isso aí, as apostilas, ela vai ficar para a posteridade, ela vai ficar para os teus netos, para os teus filhos, né, para os teus bisnetos, para os teus tataranetos. E receba aí que essa família em que adquirir essa apostila será liberta, irmão, porque a nossa geração, conforme eu falo, a nossa geração já está mais do que contaminada. Então tem coisas que a gente não tem como se libertar disso. Infelizmente, é isso que acontece. Quanto mais as gerações hoje, elas não se contaminarem com as doutrinas, essas doutrinas pagãs cristãs, melhor vai ser para que ela desenvolva o seu ministério com Deus.
Tá bom, meus irmãos? Então estamos entendidos aí, adquira hoje mesmo as nossas apostilas, os nossos livros, não perca tempo, tá bom? É por isso que eu falo, vamos à cereja do bolo? Então vem pra graça que eu te explico. Bom, irmãos, então na última parte dessa mensagem nós analisamos o livro de João, capítulo 4, versículo 47, onde o filho de um oficial lá do rei, né, de Roma, né, um dos reis ali das províncias romanas, estava prestes a morrer. Então ele soube que Jesus estava por vir, ou Jesus estava por perto, né, para chegar na cidade. E por conhecer a fama de Jesus, ele foi até o encontro de Jesus. Vamos ver essa passagem, João capítulo 4, versículo 47. Então quem acompanhou a gente aí na última mensagem sabe, né? Então tá ali, ó. Diz o texto: quando soube que Jesus viera da Judéia para a Galiléia, foi até ele e suplicou que fosse a Cafarnaum para curar seu filho que estava à beira da morte. Irmãos, então esse vinha do texto, tá? E tá ali o verbo melô, que nós já falamos, que quer dizer algo que vem rápido, algo que está prestes a acontecer, né? Como quem não viu a outra parte, a quarta parte, então vai lá e veja como nós tratamos esse verbo, tá? Em nenhum momento esse verbo aí, ele quer dizer futuro. E nós estamos justamente nessa comparação, né? Porque o breve para o sistema religioso no que tange as profecias do antigo, as profecias escatológicas do Apocalipse, em Mateus, nas cartas, né, nas cartas de Paulo, nas cartas universais dos outros discípulos, viraram longo. O breve virou longo, né? O curto virou um espaço de tempo enorme, né? Ou seja, para o sistema religioso, o breve, ele é longo. Então esse vinha aí do texto, que é o mesmo que está prestes a vir, porque Jesus ainda não tinha chegado na cidade, ele estava vindo. E esse verbo ele aparece, irmãos, em mais de 100 versículos do Novo Testamento. Então, para nós aplicarmos uma regra somente especificamente no que tange as escatologias, é uma pura maldade. Sim ou não, irmãos? Como eu digo, é uma maledicência, né? Uma malignidade da parte dos abençoados do sistema religioso, dos teólogos, que botaram a palavra breve para que se entenda que isso aí vai acontecer ainda no futuro, porque 2000 anos é hoje. E daqui para frente? Quantos anos mais terão? Então, se nós formos aplicar esse mesmo conceito nessa passagem aí, Jesus ainda está para vir. Sim ou não? Porque não adianta eu tratar apenas uma parte da Bíblia com um entendimento e outro com outro entendimento, mas nós não podemos fazer isto. É por isso que a minha crítica em relação ao dispensacionalismo. Por quê? Porque o dispensacionalismo, ele fragmentou as escrituras. Então eles falam assim, não, Mateus 24 até um certo período é para aqueles dias, mas depois daquele versículo é para os outros dias, é para o futuro. Aí fica uma desconexão com as escrituras. Por isso que cada igreja hoje existe uma interpretação própria para, não somente para as questões escatológicas, mas também concernentes às doutrinas. Uma batiza assim, outra batiza assado, outra não precisa de escola, outra precisa de escola, outra tem que ser assim, outra tem que... aceita jejum, não, jejum é só em casa, não, porque sobe monte, desce monte. Enfim, um samba aí, não samba de branco doido e um samba também de crioulo doido. Irmãos, mas somente quando esse verbo aí ele está ligado à segunda vinda de Cristo, que é utilizada essa técnica aí que o cristianismo, que eu acabei de falar para vocês, né, criou para dizer que esse vir pode ser um tempo longo, tá bom? Agora, nos versículos que não tem nada a ver com a escatologia, como é esse caso aí eles admitem, não, esse Jesus aí ele foi logo, né, foi rápido, foi breve. Então, meu irmão, sinceramente, você não pode ter 2 pesos e 2 medidas para a interpretação de uma palavra na Bíblia, ainda mais com tanta relevância como os escritos escatológicos. Vocês estão percebendo como eles fazem? É assim, irmãos, é assim
indicado que o tempo do julgamento do Apocalipse está prestes a acontecer, porque no livro de Apocalipse nós encontramos fartamente essas palavras. Então não é algo que vai acontecer em um futuro distante, mas eminente naqueles dias. Vamos ver um exemplo do que é breve e longo na Bíblia em relação às questões escatológicas? Vamos lá. Apocalipse capítulo 22, versículo 10. Apocalipse capítulo 22, versículo 10 diz, olha só o que o anjo fala a João. E disse-me, não seles as palavras da profecia deste livro, porque próximo está o tempo. Então o anjo diz a João aí, olha, não seles a palavra desta profecia, porque o próximo está próximo. Então como entender isto aí para 2000 anos, irmãos? Como entender que uma palavra dessa, do texto que vocês estão lendo, porque próximo está o tempo, como entender que esse próximo está tão distante assim? Tem algum problema aí, não tem? Irmãos, na cultura judaica, que é o que estamos analisando em questão no livro de Apocalipse, e não uma cultura de mistura, deixa eu voltar aqui, depois eu boto de novo esse versículo aí, que é interessante para essa mensagem. Se nós formos analisar, a Bíblia, ela trata de uma cultura, e a cultura é a cultura judaica. Não é uma cultura de misturas. Eu falo do que a Bíblia fala. Eu falo o que a Bíblia entende ser aquele assunto. Irmãos, a Bíblia toda, ela gira em torno da cultura judaica, sim ou não? Então, eu não posso usar um exemplo, né? Eu não posso usar, por exemplo, a cultura grega para entender o que significa selar. Concordam comigo? Eu não posso usar a cultura de nenhum teólogo de hoje, por mais capacitado que este seja, porque nós estamos tratando de Bíblia. E tratar de Bíblia é tratar com a cultura judaica antiga. Não é nem a cultura moderna, porque já modificou tudo. É a cultura judaica antiga. Então eu não posso achar que a cultura do pastor Godofredo ou a cultura do padre Tuninho, com todo respeito, sejam válidas acima das escrituras, quando se trata de cultura bíblica. Então eu tenho que consultar a cultura judaica antiga para entender aquilo ali. Aí eu pergunto para vocês, a cultura judaica antiga, o que você tem a me dizer sobre a questão de selar profecias? Você pode me dizer? Então eu encontro isso aqui, olha, presta atenção. Tá aqui, ó. Tá ali. O ato, isso aí é cultura judaica, irmãos. Isso aí está dentro do compêndio bíblico. Você pode procurar qualquer livro hoje que trate da cultura judaica que vai falar isso aí, olha. Tá escrito, o ato de selar ou não selar uma profecia pode indicar o tempo de seu cumprimento, sendo que a ação de selar indica que as profecias são reservadas para o futuro. Atenção, selar, as profecias são reservadas para o futuro. Enquanto a ação de não selar indica que as profecias são relevantes para o momento presente. Então veja o que a cultura judaica está me respondendo. Eu não fui a nenhum pastor, a nenhum teólogo, com todo respeito a um padre. Não, eu fui dentro da palavra, que é a cultura judaica, procurei o quê? Deixa eu ver o que significa a cultura judaica, o que significa selar dentro da cultura judaica. Aí eu peguei isso aqui, olha aí. A ação de selar indica que as profecias são relevantes para o momento presente. Vocês estão entendendo? Porque pode... Aí tem a palavra lá em cima, na primeira parte, diz que o ato de selar ou não selar uma profecia pode, tá? Então, por que esse pode aí pode indicar e não indicar indiretamente? Por causa do seu contexto. Então, nós temos que analisar o contexto ao qual essa palavra está inserida. E no caso aqui do selar, está se referindo à questão de tempo. Tá? O contexto que nós estamos analisando é o selar em relação a tempo, porque em outro contexto que é usado selar e não selar pode significar a autenticidade da profecia e que não se aplica neste caso. Vou botar de novo Apocalipse capítulo 22 versículo 10 para que vocês já está aí, né? Não está não, deixa eu botar aqui de novo Apocalipse capítulo 22 versículo 10, está aí. E disse-me, não seles, por quê? Porque próximo está o tempo. Então, se João, irmãos, recebeu essa ordem,
era porque a profecia de Apocalipse iria se cumprir em breve, e não distante depois de mais de 2000 anos. Agora vamos ver a profecia em Daniel, que é a mesma questão escatológica, sendo que recebeu uma outra ordem. Vamos ver Daniel capítulo 12, versículo 4. Olha só que incrível. Olha o que diz o texto. O anjo, né, também a Daniel, parece ele fala assim: tu, Daniel, encerra estas palavras e sela. Atenção para essa palavrinha Shatan, que é em hebraico, tá? E quer dizer sela. Este livro, até ao fim do tempo, muitos correrão de uma parte para outra e o conhecimento se multiplicará. Irmãos, os dois versículos, eles nos oferecem uma informação especial, além da análise gramatical, tá? Apocalipse, capítulo 21, versículo 10, é uma verdadeira antítese. O que é isso, André, antítese? Irmãos, são textos que nos oferecem uma apresentação de ideias opostas, ou seja, Daniel 12:4 está falando para selar, Apocalipse capítulo 22, versículo 10 está falando para não selar. Um quer que cele e o outro não cele. Isso é uma antítese, tá? Que eu estou mostrando para vocês. A profecia de Daniel, selada, atenção, ela foi selada, não foi? Ela teve o seu cumprimento, cerca de 500 anos depois de ser proferida. E ela se cumpriu juntamente com a de João. Só que Daniel é antes de João, então conta-se ele 500 anos. Agora, irmãos, se o livro de Apocalipse não deve ser selado, porque o seu cumprimento está próximo. Não há como se referir a um tempo futuro distante, 2000 anos, irmãos. Não tem como. O natural seria considerar que se uma profecia selada, aí que está escrito em Shatan, de Daniel 12:4, levou cerca de 500 anos para ser cumprida, uma profecia não selada deve necessariamente ser cumprida em um tempo muito menor. Sim ou não? Claro que é. Por quê? Porque estamos tratando de um livro chamado Bíblia. E nós temos que resolver os conflitos que a Bíblia nos apresenta, pegar as suas partes mais obscuras e as partes mais claras. Então o que eu fiz aqui? Eu trouxe uma antítese de Daniel capítulo 12, versículo 4, com Apocalipse capítulo 22, versículo 10. E nos deu, além dessas informações gramaticais, nos mostrou o tempo da profecia que mandou selar. Por que Apocalipse é diferente? Então nós estamos tratando de um livro chamado Bíblia. Se eu não fizer isto, se eu não me acercar deste cuidado, vai acontecer igual aconteceu com o sistema religioso. Porque lá o que acontece? Um puxou para cá, outro puxou para lá. E aí vira um caso de maluco. É o que nós estamos vendo em relação à questão escatológica deles, toda fragmentada devido ao dispensacionalismo. É isso que o cristianismo tradicional tem feito ao longo dos séculos, né? Com seus puxadinhos. E aí você encontra a igreja que chora, tem a igreja que ri, tem a igreja que fala línguas, a igreja que não fala línguas, a igreja que batiza assim, outras que batizam assado. Um verdadeiro, conforme eu falei, um samba de branco doido ou de crioulo doido. E isto, irmãos, agrava-se especialmente se nós somarmos as repetidas indicações de que o julgamento anunciado é iminente lá em Apocalipse, como temos feito neste canal exaustivamente. Quantas palavras que nós já analisamos aqui em relação à questão de breve, próximos, dias próximos, tempo do fim. Então, desta forma, o livro de Apocalipse indica tanto no seu início, lá no capítulo 1, versículo 1, como no último capítulo, no seu fim, no capítulo 22, que trata de assuntos de quê? De curto prazo, incluindo todo o conteúdo do livro nesse sentido. Então, entender estou com João na cabeça. Apocalipse, capítulo 22, versículo 10, como eu botei para vocês, é importante. Por quê? Porque você sabe que todo o conteúdo de Apocalipse iria se cumprir em poucos dias. Por quê, André? Porque o anjo não mandou selar. Você tem um exemplo de selar na Bíblia? Eu já acabei de passar para vocês em Daniel.
Ali o anjo manda selar e não passou 500 anos. Irmãos, já tem mais de 2000 anos. E hoje vocês sabem que muitas correntes teológicas do sistema religioso faz uma referência a um ponto presente em 1948. Eles anotam isso aí, em 1948 eles determinam como uma data-chave, um ano-chave para eles. Foi quando a ONU instituiu um pedaço de terra ali para que o povo de Israel pudesse voltar, que estava ainda na diáspora, rodando o mundo. Então eles voltaram à sua terra a partir de 1948. Então a partir dali eles começam a fazer um monte de contas. E todas elas deram errado até hoje. Tá me entendendo? Irmãos, e essa questão aí, tá, da volta da diáspora de Israel para a sua terra, isso aí é facilmente contestado, é facilmente criticado, como eu vou criticar agora, e nós podemos refutar isso aí. O contexto que nós estamos trazendo até esse momento, irmãos, presta atenção, meu querido. Dentro desse contexto escatológico, tá? Presta atenção, nem Jesus, nem João tem problemas gramaticais. Não tem, irmãos. Se Jesus e João quisessem enfatizar a iminência em relação a uma geração que existiria em um futuro distante como o de hoje, eles não teriam dificuldades em colocar dessa forma, irmãos. Não haveria problema nenhum. Porque não, imagina hoje, a geração de hoje não sofre influência dos romanos, não sofre influência dos judeus, não sofre. Irmãos, além disso, enquanto uma coisa é entender mal as construções gramaticais em passagens apocalípticas ou proféticas no livro de Apocalipse. Outra coisa é entender mal Jesus ou João nas palavras introdutórias e claras, como breve, como próximo, como logo, como o tempo está próximo. Então, irmãos, é impossível pensar nisto. A leitura natural de frases como o que deve acontecer em breve, ou então o tempo está próximo, é que os eventos que se seguem acontecerão em um futuro próximo, não em um futuro distante. E aí cria-se essa coisa toda breve, longo, curto, distante. Supor que Jesus estava mostrando a seus servos que o que aconteceria rapidamente aconteceria muito tempo depois é um mal entendido do significado simples e literal da linguagem, meus irmãos. As escrituras não podem ser trabalhadas com suposições. As escrituras têm que ser trabalhadas, interpretadas e entendidas com fatos. Mas não são fatos de hoje que o governo lá lançou, que a Rússia vai entrar, que os Estados Unidos não vai entrar, que a Coreia entrou. Não, irmão, é dentro da palavra. E os fatos que nós estamos exibindo aqui não é do pastor Onofre, com todo o respeito, não é do padre Julinho, com todo o respeito que vocês merecem. É Bíblia, pela Bíblia. Imagina se Jesus iria brincar com aquelas pessoas que passaram aquilo que passou. E hoje quem brinca com você não é eu que eu estou falando aqui. É o que o teu pastor fala. É o que o teu líder religioso fala. Isso não é mera conjectura, meu irmão. É certificado pelas declarações expressas do livro. Se há uma coisa que é explicitamente e repetidamente declarada no Apocalipse, mais do que qualquer outra coisa, é a proximidade dos eventos que ele prediz. Por isso que você deve perder o temor por esse livro, meu irmão. Porque aqui tem chaves que libertará a sua vida para sempre. Pergunte aos irmãos que hoje já têm esse conhecimento, se eles querem voltar lá na antiga igreja. Ah, André, mas lá tem milagres. Pergunta se eles querem voltar. Lá o pastor é legal, dá comida. Pergunta se eles querem voltar. Lá o pastor não dá dízimo, não pede dízimo. Pergunta se eles querem voltar. Não querem. Porque eles sabem que o que vocês vivem é um anacronismo. É algo fora do tempo. Então, o livro todo de Apocalipse é afirmado e reiterado repetidamente, tá? No início, no meio e no final, que as coisas contidas ali aconteceriam em breve. Irmãos, todos os que leem esse livro sabem que somos avisados de que o tempo está próximo. Está lá.
Conversando com o irmão Joênio essa semana, ele falou: André, isso aí que não batia na minha cabeça. Não entrava. Por que isso aí está dizendo que é breve, que é logo, é próximo? Então essas coisas, irmão, nós somos avisados, o Apocalipse está cheio disso. Palavras como as coisas devem acontecer em breve. Eis que venho sem demora. Ou então, certamente, venho sem demora. E mesmo assim, na presença dessas declarações expressas e repetidas muitas vezes, a maioria dos intérpretes se sentiu à vontade para ignorar completamente as restrições do tempo de Apocalipse. E começaram o quê? A vagar. Começaram a vagar à vontade por eras, por séculos, considerando o livro como um compêndio de história eclesiástica, um almanaque de eventos eclesiásticos, políticos para toda a cristandade para o fim dos tempos. Mas, irmãos, isso não pode ser assim. Um fim dos tempos que nunca chegará. Não, o Apocalipse não pode ser tratado como um almanaque de eventos. Vamos ver. E ali, o vulcão. E agora é a outra pandemia. E é o governo aqui que lançou não sei o que. É o governo que saiu, que foi ocupado. É o governo que está e que vai ser. Então, irmãos, não é assim. Este foi um erro fatal e imperdoável. Negligenciar a definição óbvia e clara do tempo, tão constantemente dirigida à atenção do leitor pelo próprio livro. Fazer isto é tropeçar no mesmo limiar. Fazer isto é tropeçar no mesmo marco. Fazer isto é tropeçar no limite. E, consequentemente, essa falta de atenção viciou de longe o maior número de interpretações apocalípticas. E isso afetou todo o cristianismo até os dias de hoje. Por isso que eu falei, cada um faz seu puxadinho. Está entendendo, irmão? Irmãos, certamente pode-se dizer que a chave estava o tempo todo pendurada na porta de Apocalipse. Era claro, era visível para todos que tinham olhos para ver, era só ver. As pessoas às vezes falam: caramba, como é que eu passei tantas vezes, li a Bíblia tantas vezes e nunca me atentei a isso? Por que não prestou atenção? Foi na onda dos homens, os teólogos, os estudantes, as pessoas com má índole. Os homens tentaram arrombar a fechadura, ou forçar a porta, ou escalá-la de alguma outra maneira, e a chave estava lá nas Escrituras, tão simples e pronta para entrar, irmãos. Meus queridos irmãos, já analisamos várias profecias aqui. E normalmente as profecias, em sua estrutura, possuem o quê? Ela possui um cabeçalho, não é verdade? Onde o profeta ele é identificado. Se você for lá em Amós, você vai ver lá a profecia de Amós. O profeta é identificado. Também é atribuído aonde a profecia quer chegar, para quem ela foi direcionada. Não tem? Livro de Amós, profecia a tal. Está lá a mensagem de Deus dentro da profecia e também a quem a profecia é atribuída. Então, dentro dos livros proféticos, tem cabeçalho, onde o profeta é identificado, onde a profecia é atribuída, tem uma mensagem de Deus e também para quem é a profecia ali, para quem a profecia é atribuída. Isso está em todas as profecias bíblicas. Mas aqui, em Apocalipse, o homem se embananou. Ou sem querer, ou de propósito, não importa. Eu suponho que foi de propósito. Porque isso traz confusão. E confusão é bom para quem quer gerar o medo. Porque o medo gera escravidão. Por isso que você dá os 10% lá. Por medo. Por isso que você vai lá. Medo de inferno. Por isso que você vai lá, porque ele tem que manter que Jesus está voltando. É por isso. Então todas as profecias do Antigo Testamento, meus irmãos, têm um destinatário. Ela é bem identificada e isso é essencial para entendê-la adequadamente. E Apocalipse não foge a esta regra, está na Bíblia. Porque isto é uma cultura judaica e não uma cultura para atravessar eras, séculos, pensamentos, conceitos ou filosofias. O tema, o enredo do Apocalipse de João, em outras palavras, sobre o que é o livro, está no início da profecia. E aqui eu paro, irmãos.
Vamos ler o enredo do que se trata este livro. E eu falei que isso era a chave para se entender o Apocalipse. Talvez agora você passe a entender com mais propriedade. Está lá em Apocalipse capítulo 1, versículo 1 ao 3. Está aí a chave. Revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu, para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer. E pelo seu anjo as enviou e as notificou a João, seu servo, o qual testificou da palavra de Deus e do testemunho de Jesus Cristo, e de tudo o que tem visto. Bem-aventurado aquele que lê e os que ouvem as palavras desta profecia, guardam as coisas que nelas estão escritas, porque o tempo está próximo. O que esse texto está dizendo para nós, meus irmãos? Uma coisa muito simples. Está me informando aqui que o livro, ele está se apresentando como uma revelação de Jesus. Quem está sendo usado nesse livro foi um anjo, através de Jesus. E ele entrega a profecia a João. Nesse versículo aí, eu noto que o tempo do seu cumprimento está próximo. E João dirige esta revelação a quem? Às 7 igrejas da Ásia. Versículo 4. Versículo 4 vai nos indicar aí para quem é o destinatário desse livro. Está aí. As 7 igrejas da Ásia. Então está definido aqui, meu irmão. Uma revelação de Jesus que foi entregue por meio de um anjo a João. Notamos o tempo do seu cumprimento próximo. E João dirige essa revelação a quem? Às 7 igrejas da Ásia. Simples, 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 simples assim. Agora tem um detalhezinho aqui, irmãos. Embora não seja mencionado as profecias apocalípticas na Bíblia, não é mencionado isso, mas você entende que todas as profecias apocalípticas na Bíblia, seja no Antigo ou no Novo Testamento, tá, são sempre sobre um julgamento de um povo penitente. Então, está faltando esse detalhe aí em Apocalipse, saber quem é esse povo ao qual o julgamento está chegando. Então, até agora o que eu li aí só informou, faltou informar isso. Ainda não há indicação de quem são os destinatários do julgamento, certo? Porque as igrejas da Ásia não são o objeto da ira de Deus. Mas se nós formos um pouquinho mais na frente, meu irmão, se nós perseverarmos um pouquinho, mais na frente, em alguns versículos aí, mais precisamente no verso 7, vamos descobrir quem é o objeto da ira de Deus. Vamos ver quem é o objeto? Está aí, ó. Eis que vem com as nuvens, e todo olho o verá, até os mesmos que o transpassaram, e todas as tribos, atenção, as tribos da terra, terra, se lamentarão sobre ele. Sim, amém. Irmãos, aí está o objetivo, o objeto. E eu te pergunto, quem é esse objeto? É eu e você hoje? Claro que não. Quem usava essa figura de linguagem nas nuvens? Quem usava? Era o Senhor, né? Não é isso? Já tem passado aqui para vocês tantas passagens sobre a questão de nuvens, né? O Senhor vinha em seu julgamento. E ele está se referindo aí à morte do seu filho, do Messias. O julgamento seria em cima de quem matou o Messias. E quem matou Jesus? Logo, o objeto da ira seria Israel e Jerusalém. E isso não tem nada a ver com vocês hoje, meus queridos irmãos. Até para você que está assistindo essa mensagem, que pensa que é para você, não é para você. Isso aqui, irmãos, olha só, pegou até os soldados que o traspassaram. Sim, é verdade. Porém,
não era com eles o problema de Deus. E essa frase, esse versículo, é uma réplica de Mateus capítulo 24, versículo 30. Vamos ler? É o último versículo dessa mensagem. Diz o texto: então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Então todas as tribos da terra, tribos, terra, se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e grande glória. Aqueles que leram isto, aqueles que ouviram falar disto, ou aqueles que ouviram diretamente da voz de Jesus, sabia o que Jesus estava falando. Hoje o sistema não sabe. Nós sabemos o que Jesus está falando. Então, nesta passagem, como lá em Apocalipse, né, estão lá e são as 12 tribos de Israel, tribos de Israel, e a terra, no caso a terra aí, ela é Gé, que nós temos falado que é a terra prometida, a terra que Deus prometeu a Israel. Então, a quem estava sendo direcionado Apocalipse? Ao povo de Israel e não você. Então, irmãos, estamos chegando ao fim de mais uma mensagem, um tremendo estudo para guardar para toda a vida, porque isso, conforme eu falei antes, você não encontrará em qualquer esquina do Brasil. Pelas esquinas do Brasil, o que você vai encontrar é um descontexto, um local chamado igreja, que usa um descontexto bíblico, que usa um anacronismo, e que esse anacronismo tem envolvido a humanidade em medos permanentes por 2000 anos. Mas o Senhor está ali convidando para você abrir os olhos. Não sou eu não, vai para a Bíblia. Não sou eu não, eu sempre digo isso. Irmão, não sou eu não, é a Bíblia. Está te convidando para abrir os olhos. Bom, se você quiser, com toda a humildade aqui que eu falo, se você quiser conhecer um pouco mais sobre esse aspecto da profecia, com muito mais conteúdo que você imagina, adquira já a apostila número 9, que vai ser lançado na terça-feira agora, dia 4/4, mas vocês já podem fazer o pedido de vocês, tá legal? Então já temos, conforme eu falei para vocês, já temos 9 apostilas e é muita glória, né? Nós temos aí muito mais conteúdos a falar para vocês, muita coisa o Senhor está através de estudos, não é uma coisa que eu entro no quarto e fico, oh Senhor, e dormindo, né? Tendo qualidade de vida, como falam, né? Fica lá, irmão, dormindo, tendo qualidade de vida e recebendo aquilo ali. De graça recebeste, de graça dai. Não, abençoado, eu vou buscar. O que eu quero é passar para vocês como me pediram. André, passa, porque eu sei a necessidade que vocês têm e não tem hoje uma literatura no Brasil voltada para esse segmento que crê, como nós, que todas as profecias já foram cumpridas. Tá legal? André, você vai embora sem fazer o resumão da mensagem para nós? Não, meu irmão, eu vou fazer o resumão. Vamos lá? Vamos lá. Então, primeiro, analisamos nessa mensagem a questão do tempo na Bíblia, especificamente em relação à escatologia e à cultura judaica. Elas se entrelaçam. Nós defendemos mais uma vez que não se pode ter diferentes interpretações para a mesma palavra na Bíblia, especialmente em relação aos escritos escatológicos, né? E que é preciso considerar o contexto cultural judaico antigo para entender o seu significado. Argumentamos que o verbo vir, utilizado em relação à segunda vinda de Cristo, deve ser interpretado como iminente e não como algo que vai acontecer, só Deus sabe quando. Também analisamos a questão de selar ou não selar as profecias e sua relação com o tempo de cumprimento. Em suma, defendemos hoje aqui que a cultura histórica e textual é fundamental para a interpretação correta da Bíblia e que o tempo da escatologia foi iminente para aqueles dias. Para hoje, como diz o meu amigo Geraldo, para hoje, né? É notícia velha, é jornal passado e ninguém fica aí pendurado em jornal passado porque vai ter informações erradas. Tá bom, queridos? Então vamos continuar aí na próxima mensagem
abordando Apocalipse, tá bom? Mas que tem muito a nos informar e nos dar base para que a gente diga de vez não ao sistema religioso, não às doutrinas heréticas, não às dominações. Então, nas próximas partes para frente que vamos ter, nós iremos falar do dia do Senhor. Irmãos, preparem-se, pois o dia do Senhor está próximo, tá bom? Então, abençoados, queridos, mais uma vez, muito obrigado a todos aí que assistiram essa mensagem até agora. Fiquem conosco, aguardem aí, vamos trazer mais informações aí sobre o dia da ira do Senhor. Graça e paz a todos e até a nossa próxima mensagem. Você pediu nossos estudos em apostilas? Já chegaram e estão disponíveis. Elas estão divididas em 10 temas com referências, esboços e comentários. Ideal para quem quer ensinar em família, em reuniões ou mesmo para quem deseja abrir um canal no YouTube. Faça contato agora mesmo pelo nosso WhatsApp 21 979 87 46 68 21 979 87 46 68. Nossas apostilas foram feitas para você ensinar com qualidade e harmonia com a palavra. My whole life I just wanted to be somebody to be. Yeah, I just wanna be great. Yeah, I just wanna be great. Yeah, I just wanna be great. Yeah, 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 yeah.